Boa tarde. Hoje nosso tema de discussão é o sistema de cotas raciais, o qual divide opiniões entre os especialistas e é um assunto muito complexo a se discutir. De um lado, teremos o grupo favorável à política de cotas raciais e de outro, o grupo contrário. Vamos começar com o grupo a favor das cotas, apresentando os argumentos. Em seguida, o grupo contra pode fazer a réplica e logo depois o primeiro grupo faz a tréplica. Boa tarde, me chamo Davi e juntamente ao meu grupo apresentarei argumentos favoráveis à política das cotas raciais. O primeiro ponto que podemos apontar é o fator histórico. A teoria do evolucionismo cultural abriu espaço para o racialismo, pois a partir dele a ciência passou a ser usada para justificar a dominação de outros povos considerados inferiores, como foi o caso dos africanos escravizados no Brasil. Na verdade, o que acontece nesse período era o determinismo biológico, já que a justificativa real da escravização desse povo era sua descendência negra. Com a abolição da escravatura, os negros foram libertos, mas não receberam nenhum incentivo do governo e, por esse motivo, até os dias de hoje nós percebemos as consequências que esse fenômeno deixou na sociedade. Em 2014, dentre as pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil, 76% eram negros. Passo a palavra para o segundo grupo se defender. Boa tarde, me chamo Lucas e juntamente com o meu grupo vou apresentar argumentos contrários à política das cotas raciais. Os negros foram sim prejudicados pela escravatura, mas o tempo passou e vivemos em um estado democrático, onde todos devem ser tratados de forma igual perante a lei. Então dar privilégio a uma determinada parcela social fere a Constituição do país. Além disso, os brancos não devem ser punidos pelo que os antepassados fizeram. Não é justo punir a população branca atual por um erro de que viveram no passado. Segundo o IBGE, os negros eram a maioria da população brasileira em 2014, representando 53,6% da população. Sendo assim, é normal que eles representem uma maior parcela entre os que vivem abaixo da linha da pobreza, já que compõem a maior parte da população. O grupo 1 agora finalizará a primeira parte do debate com a tréplica. As cotas não são uma forma de penalizar a população branca, e sim de igualar as chances de concorrência entre negros e brancos, já que o prejuízo social é notório. Estudar a etnografia, método da antropologia que visa a observação participante do pesquisador, a fim de que ele possa ter noção daquela realidade e depois formule uma opinião, é fundamental para que a sociedade possua a ferramenta necessária para produzir alteridade, ou seja, reconhecer o outro, a realidade difícil dos negros para ingressar na universidade sem um julgamento de valor. Já que os negros são a maior parte da população, deveriam estar melhor representados nas universidades. Segundo dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2014, os negros representavam apenas 2% dos universitários e 17,4% da parcela mais rica do país, sendo mais da metade da população do Brasil. Esses dados mostram que algo está errado e precisa ser consertado em relação à renda e oportunidades no país. Vamos iniciar agora a segunda parte do debate e quem argumenta agora é o grupo que se posiciona contra o sistema de cotas. Boa tarde, me chamo Cleiton. Ao meu ver, e de acordo com pesquisas, os negros possuem o mesmo nível intelectual que os brancos e têm total capacidade de conquistar seus objetivos, se esforçando assim como todos os outros. O sistema de cotas apenas perpetua o racismo existente no Brasil, pois trata de um determinado povo que já sofreu discriminação como sendo diferente e como se não tivesse a competência necessária para chegar a um bom nível social sem ter auxílio e ajuda. Um país justo não é um país que tem igualdade absoluta entre brancos, pardos, amarelos e negros, mas um país onde qualquer um, não importando a cor ou a origem, possa perseguir seus sonhos através do fruto do seu trabalho. Grupo 1, vocês têm a palavra. Boa tarde, me chamo Evelyn. A meritocracia só funcionaria se de fato todos tivessem as mesmas oportunidades. Entretanto, no Brasil há uma hierarquia determinada e estudada pelo objeto de estudo da sociologia, a diferenciação social. Como já foi dito, os negros compõem a maior parcela entre os que vivem abaixo da linha da pobreza e muitas vezes não têm acesso à educação básica de qualidade. Assim, nem todos têm o mesmo preparo necessário para concorrer em pé de igualdade em uma prova de vestibular, por exemplo. As cotas são medidas temporárias para acabar com o atraso no desenvolvimento de um povo que desde o início foi massacrado e inferiorizado no país. Segundo pesquisa do IBGE realizada em 2014, brancos têm renda 85,3% maior do que os negros. Esse número, generalizando, reflete a qualidade de vida que os pais brancos podem proporcionar em relação aos pais negros. Quando a qualidade de vida for equivalente, o sistema de cotas terá cumprido seu papel e aí sim poderemos falar de oportunidades iguais. Por enquanto, a meritocracia continua sendo uma falácia. Damos agora a oportunidade do grupo 2 defender seus argumentos. Como foi dito e defendido pela senhorita, o sistema de cotas
é uma medida provisória que visa dar as mesmas oportunidades de crescimento e desenvolvimento intelectual e social a todas as pessoas. Porém, não existem resultados comprovados de que as cotas realmente trouxeram uma ascensão social aos negros. Pelo contrário, reafirmo que apenas preservam o racismo na metade da população e fazem com que a sociedade se veja dividida em dois grupos, que não se unem como um povo. Além disso, após a instauração das cotas raciais no país, não se tem uma previsão de quando elas serão eliminadas, mostrando que essa medida não tem um prazo final e deve continuar por muito tempo nas políticas. Faremos agora uma pausa e em pouco tempo voltaremos para a terceira e última parte do debate sobre o sistema de cotas raciais no Brasil. Para finalizar nossa discussão, vamos à terceira parte do debate. Começaremos agora dando a palavra para o grupo favorável às cotas raciais apresentar seus argumentos. Boa tarde, eu me chamo Marcos e a desigualdade é um processo que se forma através de vários fatores em uma sociedade. Nesse caso, já foi apontado o principal fator histórico, a escravidão no Brasil. Portanto, a lógica das cotas e a inclusão quanto mais as pessoas negras acessarem as universidades e permanecerem lá, tiverem a formação universitária e oportunidade de boa inserção no mercado de trabalho, maiores serão as chances que as próximas gerações de brancos e negros seja menos desigual em termos de oportunidades. A partir desse cenário, poderia ser pensado no fim das cotas, pois todos estariam tendo oportunidades iguais, e o governo, visando o bem-estar e igualdade de toda a sociedade, busca a capacidade humana de empatia, não só por parte dos mesmos, mas por todos aqui, ou seja, nos colocar no lugar do outro e avaliar suas necessidades. O grupo contra as cotas tem a palavra para replicar os argumentos apresentados. Boa tarde, me chamo Lucas. Entendo que as cotas tendem apenas a igualar e incluir os negros no mercado, mas essa política acaba por abaixar o nível dos alunos que estarão frequentando as universidades, já que alguns não terão o mesmo nível de conhecimento em relação aos outros. Por esse motivo, deve-se investir em melhorias na educação, ao invés de tentar reparar um erro facilitando a inserção de pessoas na sociedade por meio de cotas, abaixando-se as notas de corte para um grupo social. A qualidade de ensino nas instituições também diminuirá, a fim de que os professores sejam capazes de ensinar a todos os estudantes. Os professores teriam mais dificuldade em nivelar a turma. O grupo favorável pode replicar agora. Gostaria de solicitar que outro integrante do grupo prosseguisse com a tréplica. Pedido concedido. Boa tarde, me chamo Fabiana. Em 2016, a nota de entrada dos cotistas na Universidade Federal de Minas Gerais foi superior à nota dos não cotistas em 2013, último ano em que a universidade adotou vestibular. Na UERJ, um levantamento interno mostrou que a nota média dos beneficiários das cotas era 6,41, a dos não beneficiários, 6,37. Portanto, o seu argumento de que o nível de ensino nas universidades cairia não passa de um mito, já que os cotistas provaram o contrário em todos esses dados apresentados. Através de movimentos sociais, os negros têm a possibilidade de reivindicar a efetiva realização da igualdade de oportunidades e o fim dessas falácias construídas, as quais dizem que são bons de samba e futebol, mas não são intelectualmente capazes para ocupar profissões de prestígio ou mesmo ter acesso à educação superior. Na Universidade Federal da Bahia, que reserva 36,5% das vagas, há estudantes negros de baixa renda. Pesquisadores perceberam que, ao ultrapassar a barreira inicial, o vestibular, o desempenho acadêmico dos estudantes cotistas se igualava ou até mesmo ultrapassava o de não cotistas, especialmente nas disciplinas de humana. Bom, está dado por encerrado o debate sobre as políticas de cotas raciais no Brasil. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e espero todos na próxima discussão.